Há algum tempo eu decidi tirar férias na floresta do norte do Arizona. Eu estava passando por uma espécie de mal-estar que estava realmente atrapalhando o meu fluxo criativo e precisava de uma chance de realmente me esforçar e apenas aproveitar o ambiente natural novamente. Passei 6 dias no deserto apenas curtindo a sensação de estar na natureza, mas a noite do 7º dia foi uma que eu nunca vou esquecer. O barulho. Algo estava me acordando. Grog, eu rolei e olhei para o meu telefone. Estava tocando. Olhei para cima e pisquei. Nenhum sinal. Isso. Olhei para ele e pisquei. Não tinha sinal. Isso fazia sentido. Eu vim aqui justamente para o isolamento. Uma chance de clarear a minha cabeça e fazer música novamente. Então, por que meu telefone estava tocando? Como o meu telefone estava tocando? Olhei para o número enquanto o meu telefone continuava a tocar incessantemente. Uma ligação desconhecida. Eu soltei um suspiro cansado. Deslizei para atender e resmunguei com a voz turva. Alô? Você precisa estar pronto. Ele sabe que você tá aí. E já está aqui. Ele veio até você. Veio a voz do outro lado da linha. Quem é? Com quem eu tô falando? Perguntei, a exaustão começando a deixar a minha voz. Esteja pronto. Ele vai estar aí em breve. Não abra a porta. A linha ficou muda. Meu telefone piscou e as palavras "sinal perdido" piscaram na tela. Esfreguei os olhos para tirar o sono e observei cansadamente meu telefone, esperando para ver se ele tocaria novamente. Nossa, eu devo estar enlouquecendo. Eu murmurei, colocando meu telefone de volta na mesa de cabeceira e rolando para dormir. Foi quando a casa trovejou. Batidas estrondosas sacudiram o vidro das janelas. Meu Deus! Eu me virei para a porta do meu quarto e meu queixo caiu. A minha porta estava fechada, mas tremia como se algo estivesse tentando entrar. 3 batidas, em curta sucessão, trovejaram contra a porta do meu quarto. Não me lembrava de ter trancado. A única porta que tranquei foi a da frente. Foi a única que achei que precisava. As batidas furiosas voltaram. 3 golpes fortes, e o barulho recomeçou. A porta balançou, e enquanto observava, vi a moldura começar a rachar. Meu telefone tocou e o barulho parou. Dando uma olhada, peguei-o da mesa de cabeceira e olhei para o número. A palavra desconhecido apareceu novamente. Trêmulo, deslizei para atender a ligação e levei o telefone ao ouvido, sem dizer nada. Ele sabe que você tá aí. Não vai ser educada por muito tempo. Vá para debaixo da cama. Se esconde. Então, a linha ficou muda novamente. O sinal foi perdido. Olhei para o batente da porta rachada e não perdi tempo em seguir o conselho daquele ligador misterioso. Rapidamente, rastejei para debaixo da cama e observei. Eu sabia que eram apenas alguns minutos, mas pareceram horas. Olhei para a porta, o terror envolvendo meus braços frios em volta da minha barriga. Minha respiração ficou irregular enquanto meus olhos permaneciam colados na porta. Não estava se movendo. Não houve batida. A pessoa que ligou estava errada dessa vez. Era isso? Tinha acabado? Teria simplesmente desistido? O que foi isso tudo? Perguntas correram pelo meu crânio, cada uma disparando o canhão da dúvida antes que a próxima pudesse ser racionalizada. Será que alguma dessas coisas poderia ser racionalizada? Algo me ligou e me avisou sobre outra coisa em minha casa. Agora que algo mais estava do lado de fora da minha porta, eu não conseguia explicar, mas tive essa sensação. Como se o que quer que estivesse lá fora estivesse esperando que eu fizesse um movimento. Como se estivéssemos em algum tipo de jogo de xadrez terrível. Então eu apenas assisti. Esperei debaixo daquela cama por minutos agonizantes. Os sons começaram logo depois disso. Ruídos suaves de arranhões, quase inaudíveis da minha posição. Aquele que meu insensível salvador alegou que me manteria seguro. Nunca deixei meu olhar desviar da porta e eu tô feliz por tê-la mantido ali, porque observar o que aconteceu a seguir desafiava a lógica. A própria porta começou a se projetar para dentro.
Eu podia ouvir a madeira se partindo enquanto o centro continuava a borbulhar em minha direção. Então, explodiu. Detritos e restos de madeira letais disparados por todo o quarto. Eu não fui poupado quando isso aconteceu. Meu esconderijo proporcionou abrigo contra o impacto da destruição da porta, mas fui salpicado de fragmentos de madeira lascada que se cravaram na minha pele. Eu queria gritar de dor, mas a visão do que estava além prendeu o grito na minha garganta. Ali, parado na porta, vi um par de pés, pernas enormes que deviam ter pelo menos 1 metro de largura. Mas isso não era a coisa mais estranha. A pele não tinha um tom que eu já tivesse visto em um ser humano. Era verde musgo e marrom, e a textura era como de madeira, como um par de troncos de árvore. Lentamente, a coisa na minha porta entrou no meu quarto. Eu podia ouvir sua respiração pesada e irregular, como uma espécie de fera caçadora. Estava ao pé da minha cama. O cheiro de musgo e pinho estava fortemente impregnado nele, mas havia outro cheiro que eu senti enquanto ele estava ali. Podridão, morte. O odor pungente de carne em decomposição impregnava as pernas de madeira da criatura. Tive que cobrir o nariz e a boca para não vomitar enquanto ele circulava a cama. Será que iria vomitar e aquela coisa me arrancaria de baixo? Esse monstro estava apenas esperando pela chance perfeita para me despedaçar. Que porra era essa? Os pés viraram e, de repente, meu sangue pareceu gelo. Todo o meu corpo estremeceu quando a temperatura na sala despencou repentinamente. Eu podia ver minha respiração quando essa coisa soltou um rugido ensurdecedor. Eu não consigo identificar o som, mas me lembrou uma mistura entre o rugido de um motor a jato e o rosnado de um urso pardo. Observei do meu esconderijo enquanto a mesa de cabeceira era levantada e lançada pelo quarto. Eu só podia ouvir a coisa se quebrando enquanto a criatura destruía o lugar. Meus olhos eram discos na minha cabeça. Minhas mãos estavam fechadas sobre a minha boca para esconder qualquer som de respiração ou choramingo. Mas assim que ele girou para ficar de frente para a cama, ele parou. Em vez disso, ou o que quer que fosse, virou-se e saiu do meu quarto. Que porra é essa? Essas foram as únicas palavras que consegui dizer enquanto a criatura desaparecia da minha vista. Então, o telefone tocou novamente. Aterrorizado, agarrei-o, tentando silenciar o som. Passei o dedo para atender a pessoa e, imediatamente, comecei a sussurrar ao telefone. Que porra foi essa? Quem é você? Como diabos você sabia que isso ia acontecer? Olha, não há tempo para nada disso. Ele sabe onde você tá. Você precisa correr. Pula pela janela e continue correndo até perder esse lugar de vista. Continue até chegar à rodovia. Não volte até de manhã. Você tá brincando comigo? Essa coisa é enorme, eu não posso fugir dela. Você precisa. É a única maneira de vencer. Então, a ligação foi interrompida. Sinal perdido. Estabilizei minha respiração e esquentei o corpo, saindo de debaixo da cama quando ouvi aquele rugido terrível novamente. Estava voltando. Não tive tempo para pensar. Não havia tempo para encontrar sapatos sequer. Descalço, corri em direção à janela, agora quebrada, e mergulhei, cortando meus braços e pernas contra os cacos de vidro. A adrenalina correu em minhas veias, me incitando a ignorar todo o resto. Eu corri, correndo pela floresta o mais rápido que minhas pernas podiam, galhos e pedras atingindo meus pés, mas eu continuei. Mesmo quando meu peito começou a apertar e meus pulmões começaram a aparecer, como se houvesse um fogo sendo aceso abaixo deles, eu corri. Eu não conseguia mais ouvir o monstro atrás de mim. Talvez tenha ficado na minha cabana, talvez tenha continuado procurando-o em outro lugar. Cada grama de mim só esperava ter tido sorte, mas a voz ao telefone me disse para continuar correndo até chegar à estrada. Então, eu fiz. Corri quilômetros de florestas remotas sem parar, me esforçando muito além de qualquer coisa que pensei que era capaz, só para fugir do que diabos aquela coisa fosse. Eu podia ver a escuridão começando a invadir a minha visão.
Minhas pernas estavam começando a parecer que eram feitas de pedra. Meu corpo doía e todos os músculos gritavam para eu parar, mas eu continuei. Quando atravessei a linha das árvores e cheguei à estrada, parei. Quase instantaneamente comecei a soluçar e caí de joelhos. Olhei para a lua quando meu telefone começou a tocar novamente. Tirei-o do bolso e olhei para o número. Antes que eu pudesse fazer qualquer outra coisa, a escuridão tomou conta de mim. Acordei no dia seguinte em uma cama de hospital. Aparentemente, alguém descobriu meu corpo inconsciente e ensanguentado na beira da estrada. As autoridades tinham 1 milhão de perguntas, nenhuma das quais eu tinha uma boa resposta. Eles pensaram que minha história parecia algo que eu havia inventado, mas quando foram para a cabana, muitos deles passaram a duvidar. "Parece que você teve sorte e escapou de um dos maiores ursos que já vi", um deles disse. "Eu não me encontrei, mas as marcas de garras na madeira fazem essa coisa parecer um dinossauro. Ursos pardos são enormes, filha, mas nem eles deixam marcas assim." Quando perguntei sobre os telefonemas, eles apenas balançaram a cabeça. "Não tem área de cobertura para qualquer celular tão longe assim. Você deve ter imaginado essa parte, sabe? Levei mais de uma semana para me recuperar dos ferimentos. Disseram que havia lacerado um tendão no braço direito e que ele nunca funcionaria como antes. Esse era o braço que eu usava para tocar violão e, até hoje, ainda existem certas notas que meus dedos não conseguem mais acertar. No dia da minha alta, recebi as coisas com que me encontraram e uma escolta de volta à cabana. A maior parte dos destroços já havia sido limpa quando cheguei para recolher minhas coisas, mas os danos à construção em si eram visíveis e os policiais estavam certos. O que quer que tenha vindo atrás de mim naquela noite deve ter sido enorme para deixar as marcas tão profundas na floresta. Verifiquei meu telefone enquanto cruzava a soleira da casa para pegar as minhas coisas e suspirei. Não havia sinal. "Bem, obrigado, seja lá quem você for", murmurei, reunindo o que sobrou após o ataque. Até hoje não sei quem me ligou, nem o que havia naquela cabana, mas, francamente, eu acho que não quero saber.